na cessação da vida física, a gente tem que entender que a morte é algo que causa separação. Talvez essa seja a maior dor que a morte nos traz. A dor da separação. De você saber que pelo menos nessa existência você não vai ter mais contato com aquela pessoa que você ama. A morte traz dor. A morte traz sofrimento. Isso é morte. E se isso é verdade em relação a nós, seres humanos, isso também é verdade em relação a Deus. Por causa dos nossos pecados, porque nós erramos o alvo, e esse é o sentido da palavra pecado, e você sabe bem, porque isso já foi ilustração em muitos sermões. Pecado é errar o alvo. Porque nós erramos o alvo, nós estamos separados de Deus, nós estamos entregues à dor, entregues ao sofrimento. Nós éramos por Deus chamados a amar, nós éramos chamados para viver, para glorificar a Deus. Nós fomos chamados, até citando o nosso catecismo maior, para viver no prazer de Deus, em nos deleitarmos nele, em nos alegrarmos nele. Só que nós preferimos seguir os nossos próprios pensamentos. E por isso nós estamos mortos. O que é um morto, meus irmãos? Morto é alguém que não fala. Morto é alguém que não ouve. Você já viu morto ouvir? Já viu morto falar? Acho que não. Se você ouviu morto falar, você deve ter vindo do espiritismo. Aqui morto não fala. Morto não ama. Morto não é capaz de amar. Morto não é capaz de reagir a qualquer estímulo. Você pode enfiar um alfinete no morto e ele não vai reagir. Se você fizer isso em alguém que está vivo, provavelmente vai. Só não faça o teste comigo, por favor. Mas se você estimular um morto, ele não reage. O morto, ele é incapaz de qualquer decisão. O morto não pode decidir mais nada. O Senhor Jesus cita isso de determinada forma quando ele está falando para Pedro, ali no fim do Evangelho de João, e ele diz: Pedro, antes você ia para onde você queria, só que vai chegar um tempo em que as pessoas vão amarrar as tuas mãos e você vai ser levado para onde você não quer. E João vai dizer que Jesus estava se referindo à forma como Pedro iria morrer. Nós não entendemos o que isso significa exatamente, apesar de algumas tradições cristãs. O fato é que o morto, ele não decide o seu próprio destino. Quando você morre, alguém vai te levar para algum lugar que você nem sabe onde é. Vai te levar para algum lugar que você não sabe onde é. Alguém te carrega pela cabeça, alguém te carrega pelo pé, e fim de papo, você está morto. Você não decide mais nada. O morto, ele não tem nada a oferecer. Morto não oferece mais nada. E isso é de suprema importância para entender esse texto. Morto não pode oferecer mais nada. Paulo está dizendo que nós estávamos mortos. E se nós estávamos mortos, isso quer dizer que nós não falamos, nós não ouvimos, nós não amamos, nós não reagimos a qualquer estímulo da parte de Deus, nós somos incapazes de qualquer decisão e nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. Nós estávamos mortos. Só que Paulo, nessa passagem, ele mostra que nós não estávamos apenas mortos. Você não era apenas morto, você era também um escravo. Nos versos 1 a 3, Paulo está mostrando que os escravos, eles não fazem a sua própria vontade. O escravo é aquele que serve exclusivamente à vontade do seu senhor. Escravo não faz aquilo que quer, ele faz aquilo que o seu senhor manda. E nessa passagem, quais são os nossos senhores a que Paulo se refere? Primeiro, que nós éramos escravos do curso desse mundo, do curso da presente era, do curso desse tempo. Trocando em miúdos, nós éramos escravos para fazer a mesma coisa que todas as pessoas fazem. Está aí a ideia de manada. Nós estávamos escravizados à manada. Para onde todas as pessoas iam, nós íamos junto.
Se o curso da cultura era para a direita, então nós íamos para a direita. Se o curso da cultura do nosso mundo era para a esquerda, nós íamos para a esquerda. Você já tem alguma ideia a respeito disso? Você já ouviu falar, por exemplo, de cultura de massa? Cultura de consumo? Em que todas as pessoas compram as mesmas coisas, vão para os mesmos lugares, têm os mesmos desejos, todas as pessoas querem as mesmas coisas. Nós estamos simplesmente seguindo a manada. O morto segue o curso desse mundo, é escravo desse mundo. Mas não só disso. O morto também era um escravo, nós éramos escravos dos poderes espirituais do mal. Paulo se refere aqui ao príncipe da potestade do ar. Vale a pena explicar essa expressão. Para um judeu, o judeu entendia que o ar era o domínio dos demônios. O céu era o domínio de Deus, terra era o domínio do homem, e no meio estavam os principados e potestades espirituais, os demônios. Então aqui Paulo está falando a respeito do diabo, do príncipe de todos os demônios. O fato para que Paulo aponta nessa passagem é que Satanás ele era como um grande titereiro. O que é o titereiro? É aquele que puxa as cordinhas da marionete. E é justamente isso que eu e você éramos. Nós não fazíamos a vontade de Deus, nós fazíamos a vontade daquele que puxava as cordas, o diabo. O morto, ele é uma marionete na mão do diabo. Ele não faz aquilo que lhe é próprio, ele está agindo por influência de um poder maligno. É claro que isso não desculpa o morto, ele se sujeitou a isso. Mas o fato é, ele é um escravo do diabo. O morto também é escravo da sua própria carne. Ah, como é fácil entender isso, até mesmo para nós que conhecemos o Senhor Jesus. Como a carne é algo maligno, não é? Como o nosso próprio desejo é algo maligno. Nós gostamos do pecado, vamos falar a verdade. Eu já ouvi isso de alguns de vocês. A gente fica aqui na frente falando que o pecado é mau, o pecado é mau. O pecado não é mau, não. O pecado é gostoso. Mal é a consequência que ele traz. O pecado em si é uma delícia. Fazer aquilo que a carne pede, que delícia. Não é verdade? Tem aquele vinho gostoso, não é gostoso você tomar só uma taça, gostoso é tomar a garrafa inteira. Tem ali aquela tigela de coxinhas, gostosa. Você não vai comer uma, você vai comer 20, porque é uma delícia. Como é gostoso satisfazer a carne. E daí por diante, satisfazendo nossos próprios apetites. Nós éramos escravos dos nossos próprios apetites. É isso que Paulo diz que nós éramos. Nós estávamos, queridos, como mortos a caminho de um destino terrível. E o destino terrível era a ira de Deus. O nosso mundo, ele tem uma visão falsa a respeito desse tema. O nosso tempo, ele tem uma visão falsa a respeito desse tema da ira de Deus. O que era pecado antes, hoje já não é mais. As pessoas leem a Bíblia e veem os seus pecados apontados, elas dizem, não, isso aqui não é mais pecado. Isso aqui era algo da cultura de Paulo, ou da cultura de Moisés. Hoje em dia já não é mais assim, a cultura mudou, então já não é mais pecado. Está errado. As pessoas pensam que o diabo não existe. Que negócio é esse de ser marionete do diabo? O diabo nem existe. O inferno são os outros. O meu inferno não sou eu mesmo. O meu inferno é a Fernanda. Não que ela seja, é só uma ilustração. Meu inferno é o Alexandre. Meu inferno é o Davi. As pessoas pensam isso, elas não entendem a verdade bíblica de que Deus ele tem verdadeiro ódio. Mas verdadeiro ódio, ódio consumado. Não ao pecador, mas ao pecado. Deus odeia o pecado. Você precisa saber disso. Deus odeia o seu pecado. Deus ele não odeia você. Deus não odeia você.
Mas Deus odeia aquilo que você faz. Você precisa saber disso. Aquilo que você faz ofende a Deus, fere o coração de Deus. A ira de Deus se mostra biblicamente como algo terrível. E eu convido você a abrir a sua Bíblia por um instante em Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17. Abra lá, por favor. Para que você veja realmente o que a Bíblia diz sobre a ira de Deus. Para quando alguém vier para você com essa coisa de que Deus ele não se ira, Ele perdoa os nossos errinhos, você ouça o que a palavra diz. Fala para a pessoa, olha aqui o que a palavra de Deus diz. Vi quando o Cordeiro, o Senhor Jesus, abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: preste atenção, meu irmão, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia do quê? Da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ira de Deus. Aqueles que estão mortos estão indo para a ira de Deus. O fato é, nós todos éramos uma manada de mortos. Você já viu um estouro da boiada? Discovery Channel? Aqueles documentários sobre a África, aqueles gnus correndo na... Quem é que segura aquilo lá quando estoura? Ninguém. Estoura aquela boiada e eles vão e vão atropelando o que estiver na frente. É isso que nós éramos. Você se lembra quando o Senhor Jesus expulsa os demônios, aquela legião de demônios do endemoniado gadareno? E os demônios falam: deixa que a gente entre nos porcos. O que acontece com os porcos? Eles têm o estouro da porcada e eles vão em direção ao abismo. É isso que acontece com o morto. Dominado por Satanás, tendo a vida dominada pelo diabo, eles são levados para o abismo. E não tem quem segure. Não tem quem segure. A Bíblia nos mostra que o homem, ele nasce mal. O homem nasce mal, o homem não nasce bom, querido. Tira essa noção sociológica, essa noção antropológica, capenga, herege do nosso mundo e da nossa época da sua cabeça. O homem não nasce bom, não. Jean-Jacques Rousseau estava totalmente errado quando ele disse que o homem por natureza é bom. Não, o homem por natureza ele é mau. E quando o homem pratica o mal, ele está apenas agindo de acordo com a sua natureza morta. Se ele é morto, ele vai semear morte e vai colher morte. E nesse aspecto, queridos, não existe melhor ou pior. Todos nós estávamos mortos. Todos, sem exceção, estávamos mortos. Eu, você, o mais santo que você puder imaginar, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que você vê na igreja, estava morto. Você sabe a única coisa que nos diferencia da manada de mortos hoje? Só tem uma coisa que nos diferencia, e essa coisa chama-se graça. Se não fosse a graça de Deus, eu e você ainda estaríamos na manada. É só isso que nos diferencia das demais pessoas. Isso é o que nós éramos antes. Trágico, não é? Trágico pensar que nós estávamos assim. Trágico é pensar que existem pessoas ao seu redor que estão assim. Trágico é pensar que existem pessoas na sua família que fazem parte da manada de mortos. Trágico é pensar que os seus melhores amigos podem estar nessa situação. Trágico é pensar que muitas das pessoas que nos assistem aí vão estar nessa situação em direção a uma manada de mortos.
Trágico. Mas há salvação, porque agora nós estamos vivos para sempre. Versos 4 e seguintes mostram que a natureza de Deus não é de ódio e de destruição. A natureza de Deus é uma natureza de misericórdia, é uma natureza de vida. Paulo vai mostrar que Deus muda a nossa sorte. Antes nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Hoje nós somos vivos, nós somos justos por meio do seu Filho. E o que é que move o coração de Deus? O que é que move o coração de Deus para que Ele nos torne em gente viva? Qual é o critério para que Deus nos escolha para sermos vivos diante dEle? Qual é o único critério de Deus? Paulo vai mostrar: por causa da sua riqueza em amor. 1 João capítulo 4, versos 10 e 19 dizem assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos enviou, e enviou seu Filho, Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos vivos, nós amamos hoje a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se nós nascemos de novo é porque Deus nos amou. E o mesmo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versos 6 a 8 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom talvez alguém tenha a coragem de morrer. E olha que maravilhoso, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. Quando ainda nós o odiávamos. Quando nós ainda rejeitávamos a sua vontade, Deus nos amou. Esse amor benevolente, bondoso, que se derrama até mesmo sobre pecadores como nós, esse amor que só quer o bem do outro, chama-se graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é algo que apenas alguém com a riqueza de Deus pode ministrar a um pecador como nós, a um miserável como eu ou você. É só alguém rico como Deus que pode ministrar a graça, porque nós não podemos dar nada um para o outro. Eu não posso salvar a tua vida, eu não posso recuperar a tua vida, eu não posso produzir um nascer de novo em você. É só Deus que pode. Graça é dívida perdoada, graça é direito renunciado, graça é benevolência gratuita. Você precisa se lembrar de uma coisa: você estava morto, e como morto você não tem nada para oferecer. Nada. Não há quem possa comprar o favor de Deus. Não existe quem é que possa bater no próprio peito quando chegar no céu e dizer: eu cheguei lá. Não vai ter ninguém que vai poder chegar no céu de braços abertos e dizendo: we are the champions, my friend. Não existe. Porque ninguém pode fazer nada por si mesmo. O que é que Deus faz pela graça? Esse texto mostra. Primeiro, Ele nos leva a crer. E nós temos dito aqui repetidamente que fé é descansar nas promessas de Deus. É saber que Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E se Deus promete que se nós confiarmos em Cristo, que se você confiar na obra dele na cruz, você vai ser salvo, então você pode acreditar nisso. Isso é fé. A fé não é algo que você possa produzir. A gente tem visto isso na escola bíblica, e se você não vem, você está perdendo. A fé não é mero assentimento intelectual, não é simplesmente você entender e dizer sim, eu concordo. A fé não é uma decisão instantânea. A fé é dom de Deus, diz o texto.
É algo que só o Espírito Santo pode produzir. Fé é dom de Deus. Deus nos dá essa fé, é dom. Deus faz a nossa velha natureza de morte, aquela morte que estava conosco, Ele faz com que ela morra em Cristo, na cruz, e quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. A morte de Cristo é a nossa morte, a morte da nossa velha natureza, e a ressurreição de Cristo é a nossa nova vida, é a nossa ressurreição para a glória eterna de Deus Pai. Romanos, capítulo 6, versos 5 e 6. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele, então você não é mais escravo. Você já não é mais escravo da tua carne, você não é mais escravo do curso desse mundo, você já não é mais um escravo de Satanás. Não, você não é mais escravo, porque você morreu com Cristo e você ressuscitou com Ele. Mas não é só isso. Está aparecendo aqui propaganda do 1406. Não é só isso. Se você creu em Cristo, você também já recebeu. Não é que você vai receber gratuitamente, mas você já recebeu graciosamente a graça de ser co-herdeiro com Cristo. O que é ser co-herdeiro com Cristo? Quer dizer que não só você morreu com Cristo, quer dizer que não só você ressuscitou com Cristo, mas quer dizer também que pela graça de Deus você também já foi exaltado com Ele. Diz aí que nós fomos colocados numa posição de nos assentarmos nas riquezas celestiais, nas regiões celestes com Cristo. Isso está apontando para o reinado de Cristo e para o fato que Apocalipse explora tão bem, de que nós reinaremos com o Senhor Jesus. Não, eu estou enganado. Não é que nós reinaremos com Jesus. Ele diz que nós já reinamos. Nós já reinamos com Cristo. Não é algo que você possa ver, não é algo que você possa ver, mas é algo que já está garantido por direito de nascimento, por direito de novo nascimento, já é algo que está garantido a você. Um rei pode se vestir de mendigo, um rei pode morar no meio dos mendigos, mas ele sempre será rei, por direito. Você lembra do homem da máscara de ferro? Estava lá na prisão com aquela máscara, mas ainda era rei. E ninguém tira o direito dele. Eu e você somos reis e rainhas em Cristo. Não para viver essa teologia barata, com perdão da minha palavra, babaca, triunfalista, de que eu sou filho do rei. Não é isso. Mas você precisa saber que você é rei e rainha em Cristo Jesus. Rei André, rainha Simone, rei Edmilson, rainha Lucilene, reis e rainhas em Cristo Jesus. Você já não está mais naquela posição de escravidão, de indignidade. Você agora é rei, já está justificado, já está assentado, e ninguém vai tirar esse direito de você. Antes nós vagávamos em pecado, mas agora nós somos refeitos, refabricados para boas obras. Não são as boas obras que salvam, nós somos salvos para as boas obras. No verso 10, Paulo mostra que a nossa vida, a nossa nova vida, é uma vida que somente Deus pode moldar. A palavra original é justamente essa. É como se Deus ele estivesse nos moldando de novo. Lembra do relato do Gênesis, de Deus moldando o homem do barro? É exatamente a mesma coisa, a mesma ideia. Deus ele nos molda de novo, e só Deus pode fazer isso. Só Deus pode moldar do nada. E Deus ele está criando em nós um novo produto. Não é simplesmente um produto aperfeiçoado. Você não é o Joaquim 2.0.
Você não é o Gustavo 3.0. Não, você é o novo Gustavo. Você é aquele vaso que o oleiro quebra e ele remolda, que ele reconstrói. Não existe crente 2.0. É um novo produto. E quem é que preparou essas boas obras para nós fazermos? De antemão, antes mesmo da nossa redenção, quem é que prepara as boas obras? O texto mostra, quem é que preparou, meus irmãos, as boas obras para a gente fazer? Deus. Ou seja, até mesmo as boas obras são dons de Deus. A fé é dom de Deus. A mudança de vida é dom de Deus. As boas obras são dom de Deus. Tudo é graça, tudo é dom de Deus. Paulo também, Filipenses capítulo 2, verso 13, ele diz que, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Quem é que faz você fazer algo que você faz de bom? Deus. Tem alguma coisa que vem de você nessa história? Nada. Fé é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Boa obra é dom de Deus. É tudo de Deus. Para que isso? A nossa vida é uma obra da graça de Deus. A nossa nova vida é um dom da graça de Deus. É graça que se manifesta no olhar amoroso de Deus sobre mortos como eu e você. É graça que se manifesta na fé em Jesus que o Espírito de Deus nos dá. É graça. É graça que se manifesta no chamado de Deus às boas obras. É graça. Para que tudo isso? Qual é o alvo? Leia. Mais uma vez. É tudo para a glória de Deus. É para que quanto mais você olhe para a bondade de Deus, mais você o glorifique. É para que você olhe para si mesmo e diga: Senhor, eu era um miserável, eu estava cego, pobre, nu, e o Senhor me ressuscitou. Eu estava morto, mas agora estou vivo. O Senhor fez isso, então glória seja ao teu nome. Toda a glória seja rendida a Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando eu olho para quem eu era, quando você olha para quem você era, mais você vai reconhecer quem Deus é. Como Deus é rico em misericórdia, como Deus é poderoso em amor, como Deus é gracioso em juízo, como Deus é gracioso, como Deus é bom. Se eu puder essa noite fazer com que você saia daqui dizendo em teu coração como Deus é bom, eu teria ganho a minha noite. Se você estiver dizendo no teu coração agora como Deus é bom, porque eu sei quem eu era e eu sei o que Ele fez na minha vida, se eu conseguir que você veja isso pelo poder do Espírito Santo de Deus e você diga como Deus é maravilhoso, glória seja ao nome dEle, eu teria cumprido meu papel aqui como pregador. Mas, diante da vida nova que Deus graciosamente coloca diante de você, como é que você vai viver? Deixe todo orgulho e arrogância. Você precisa deixar de lado todo orgulho e toda arrogância do seu coraçãozinho pecador, do velho homem que insiste em se manifestar em você. Você é um pecador desgraçado, aliás, não mais desgraçado, porque você tem a graça de Deus, mas você é um pecador insistente que nada tem de si mesmo. Nada que você tem é seu.
Nada é seu. Tudo que você tem vem do Senhor. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Por que você se orgulha? Você não tem nada seu. Segundo, aceite a verdade sobre você mesmo. Por natureza, você é um escravo do pecado. Por natureza, você é alguém que faz a vontade do diabo. Por natureza, você é alguém que só quer fazer os seus próprios desejos. É alguém que está distante de Deus. É alguém que está a caminho da destruição. Eu estou falando aqui para você que porventura ainda não conhece o Senhor Jesus. Você precisa aceitar a verdade sobre si mesmo. Você está a caminho da destruição, meu irmão. Mas eu quero dizer a você que existe uma porta aberta. Existe uma porta aberta. Existe uma fuga do inferno para você. Através da cruz do Senhor Jesus. É uma porta aberta em forma de cruz. Aceite a verdade sobre si mesmo. Caminhe em direção ao Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Receba a salvação que Deus nos dá graciosamente. Receba a salvação que Deus te dá graciosamente. Pare de se esforçar para alcançar o céu. Ninguém vai ser salvo por boas obras. Pare de querer construir as tuas pontes para o céu. O céu é muito alto para você. Muito alto. Tudo o que você precisa fazer é dar ouvidos àquilo que o Espírito está mostrando para você agora. Quando o Espírito aponta Jesus como caminho, verdade e vida para você. Só Jesus é caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Pare de construir os teus próprios caminhos para o céu. E se você já recebeu o Senhor Jesus, confie e descanse na promessa de salvação que Deus nos dá. Aqui pertinho comigo, para que Ele não nos ouça. Pare de dar ouvidos às acusações do diabo. Pare de dar ouvidos quando Satanás vem acusar a você que crê no Senhor Jesus. Você ainda não alcançou a glória que te espera. Você precisa saber que errar no caminho faz parte do processo. Só que quando você errar, quando isso acontecer, você precisa se lembrar que você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Manda Satanás embora quando ele vier com as suas acusações contra você. O diabo não tem parte conosco. Não desperdice cada oportunidade que Deus te dá de praticar o bem. Não desperdice. Se Deus coloca diante de você a oportunidade de fazer o que é bom, faça. Nós dissemos que as boas obras são dons de Deus, não é? O que é desperdiçar um dom de Deus? É pecado. Deixar de aproveitar aquilo de bom que Deus coloca diante de você é pecado. Você foi refabricado para as boas obras. Você foi fabricado de novo para as boas obras. Então desfrute do prazer, daquele prazer gostoso que existe na prática da vontade de Deus. Que coisa gostosa é quando você sabe que você acertou, não é? Quando você fala, yes! Hoje eu posso dormir tranquilo porque eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Yes! Em resumo, a verdade sobre nós é essa aqui. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe, and you.
personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Jehovah Jireh,
a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é verdade nas nossas vidas. Ela é vida. E que ela possa ser vida na sua vida. Em nome de Jesus.